Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos estudar a formação dos contratos e as suas fases. E como já é de praxe aqui no canal, na descrição vai ter um artigo que eu produzi sobre esse tema que está bem detalhado e bem tranquilo aí, que inclusive você pode fazer o download em PDF, tudo bem? Então é isso, sem mais enrolação, vamos aqui para o conteúdo, tudo bem? Bom pessoal, formação dos contratos, tá? Todo contrato ele é dividido basicamente em 4 fases principais, que são a fase de negociações, também chamado de pontuação. A outra fase é a fase onde é apresentada uma proposta. É a fase de proposta, policitação ou oblação. A terceira fase é a fase de contrato preliminar, tá bom? Que inclusive também já produzi um artigo só sobre esse contrato preliminar, que ele é bem interessante. Eu vou deixar tudo aí na descrição, todas as informações bem direitinho, tá bom? E por último, nós temos o contrato definitivo ou conclusão do contrato. Então assista até o final para não perder nenhum ponto interessante sobre esse tema, beleza? Começando pela fase de negociações, o próprio nome já deixa bem claro, na verdade. Negociações é quando as partes interessadas em um contrato, elas vão manifestar a sua vontade para chegar a um fim, que é o contrato definitivo, tá bom? Então elas vão debater, negociar para chegar a um ponto definitivo, a um ponto em comum. É a manifestação de vontade, que é o primeiro e mais importante requisito para a existência de uma negociação, porque esse é o momento que começa os primeiros diálogos, tá, pessoal? Ó, primeiros diálogos para um futuro contrato. O exemplo que eu posso trazer sobre essa fase de negociações é essa carta de intenções. Pode acontecer como também pode ser no boca a boca. E lembrando, pessoal, que essa fase ela não está presente no Código Civil. Ela não está exposta de forma expressa no Código Civil. E por um simples motivo, porque essa fase não vincula as partes em um contrato. Então é mais uma expectativa do que um fato. Esse vínculo entre as partes só vai acontecer na fase de negociações se for demonstrado de fato uma intenção de forma, deliberada, como eu coloquei aqui no roteiro. Se realmente for comprovado e for provada esse vínculo que a pessoa quer obter de forma intencionada. E a falsa manifestação de interesse pode causar dano ao outro contraente. Isso acontece muito como a pessoa está em fase de negociações e recusa a proposta de uma pessoa para negociar com você. E você não manifestando a sua vontade de fato, não tendo a intenção de ir para frente com esse contrato, ela sofre dano por quê? Porque ela teve a oportunidade de fechar a proposta com outra pessoa que tinha interesse. Então, ela perde outro negócio ou realiza despesas para fechar o contrato, que está em fase de negociação. A fase de negociação, apesar de não estar no Código Civil, ela gera sim deveres e responsabilidades para as partes, pois em alguns casos, por conta de uma confiança que foi dada a outrem, a quebra desse vínculo, a quebra desse interesse pode gerar responsabilidade civil. E agora para a fase de proposta, policitação ou oblação. Essa fase ela está relacionada de fato com a declaração de vontades, tá? Então aqui há o vínculo entre as partes diferentemente da negociação. Aqui acontece o que? Acontece a real manifestação de vontade para obter esse vínculo contratual. Mas para que ocorra essa fase é necessário requisitos. E os requisitos são o seguinte: a presença de todos os elementos essenciais do negócio proposto, preço, a quantidade, o tempo de entrega e entre outros, tudo bem? Então tem que ter esses elementos essenciais da proposta, digamos assim. O segundo requisito é que a proposta deve ser séria e consciente. A pessoa não pode estar sendo coagida, por exemplo. O outro requisito é que deve também ser clara, completa e inequívoca. E é interessante para você entender essa parte que a gente separe direitinho o conceito de policitante, proponente ou solicitante e policitado, oblato ou solicitado. O policitante, o proponente ou solicitante é aquele que formula a proposta. É aquele que está em regra vinculado a essa pessoa. Já o policitado, o oblato ou solicitado é aquele que recebe a proposta e, se aceitar, torna-se aceitante, o que gera o aperfeiçoamento do contrato. Então, o oblato ele poderá formular uma contraproposta e, nesse caso, quando ele faz essa contraproposta, os papéis se invertem. O proponente passa a ser o oblato, que é o que está recebendo a proposta, tá bom? E vice-versa, é assim que acontece. Então, é bem interessante você entender essas nomenclaturas. Desde que a proposta seja séria e consciente, ela vincula o proponente. Mas um ponto interessante que eu coloquei aqui no roteiro para vocês
2 é que a morte intercorrente não desfaz a promessa. Não desfaz a promessa que se insere como elemento passivo da herança. A proposta se transmite aos herdeiros como qualquer outra obrigação. E lembrando que a proposta, ela não é obrigatória. Apesar de vincular as partes, ela não é obrigatória. Os casos em que a proposta não é obrigatória estão previstos no artigo 428 do Código Civil. Então vamos lá, contraproposta. O oblato ele vai receber a proposta e caso esteja fora do prazo, com restrições ou modificações, vai haver uma nova proposta, no qual vai inverter, como eu já disse, os papéis, né, das partes. O oblato ele vai virar proponente, tá certo? E proponente vai virar o oblato. Fase de aceitação na formação do contrato. Nada mais é do que a concordação dos termos, das propostas, tá certo? Então ela é feita dentro do prazo e havendo a adesão realmente das partes, a proposta ela vai ser recebida e vai ser aceita. Então aqui é mais a parte de aceitação da proposta. E essa aceitação ela se divide em duas espécies, tá? A expressa e a tácita. A expressa ela decorre da declaração do aceitante, manifestando a sua anuência. Já a tácita é voltado para a conduta, que revela o seu consentimento. Se, por exemplo, um fornecedor costuma remeter os seus produtos a determinado comerciante e esse, sem confirmar os pedidos, efetua os pagamentos sem confirmar os pedidos, então ele aceita, ele está aceitando ali a proposta. Então, se em algum momento ele quiser interromper, ele terá que avisar previamente o fornecedor, sob pena de ficar obrigado ao pagamento de nova remessa. Então aqui acontece de forma tácita, beleza? As hipóteses de inexistência de força vinculante da aceitação. A aceitação, embora ela seja enviada a tempo, né, do recebimento da proposta, a pessoa envia a aceitação. E por algum motivo ela chega tarde demais ao conhecimento do proponente. Então pode acontecer várias situações quando, por exemplo, eu encaminho a proposta para uma pessoa e ela, ao enviar a aceitação, essa aceitação demora demais para chegar até mim, tá? Então pode acontecer de eu fechar com outra pessoa o contrato, apresentar outras propostas para outras pessoas. Então pode acontecer muitas ocasiões, como eu já disse, celebrar um outro contrato com outra pessoa. Então, sob pena de responder por perdas e danos, imediatamente deve ser comunicado ao aceitante, nesse caso específico. E se acontecer de antes da aceitação ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante? O artigo 433 diz o seguinte, ó: inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Então, a lei ela permite a retratação da aceitação. Então, nesse caso, diz o seguinte, ó: a declaração da vontade que continha a aceitação desfez-se antes que o proponente pudesse tomar qualquer deliberação no sentido da conclusão do contrato. Então, o momento da conclusão do contrato. Se o contrato for realizado entre presentes, não vai haver nenhum problema praticamente, porque as partes elas estão ali, estão em vínculo, o oblato ele aceitou a proposta, então ali já se configurou o vínculo entre as partes. Então, nesse momento acontece um acordo, já vai ser realizada a questão do contrato, que começará a ter os seus efeitos jurídicos. Já o contrato entre ausentes, há uma divergência entre os autores sobre o momento em que a conversão se torna concluída. E essa resposta é dividida em teorias. Temos a teoria da informação da cognição, que nada mais é do que vai se tornar concluída com a chegada da resposta ao conhecimento do policitante, tá bom? Aquele que fez a proposta, no qual irá entender inteiramente o seu teor, tá bom? Então, quando o policitante, aquele que realizou a proposta, receber a aceitação e a resposta do oblato, a partir dali vai ser concluído o contrato. Vai começar a surtir os efeitos jurídicos. Ah, César, mas é só o policitante receber a carta de aceitação, por exemplo? Não. Ele tem que receber, claro, e ter o conhecimento do que está escrito na carta, de todo o teor que está ali presente, tá certo? Então, a partir do momento que ele recebe e tem o conhecimento daquilo que está escrito, aí sim o contrato ele vai ser aperfeiçoado. Já a teoria da declaração ou da agnição, ela se subdivide em três. A teoria da declaração propriamente dita, a teoria da expedição, aqui não basta a redação da resposta, é necessário que tenha sido expedida, ou seja, que foi ao alcance, né, e ao controle do oblato, e é considerada a melhor, essa daqui da expedição. Então, essa questão da expedição é como se fosse o seguinte: eu recebi a proposta, eu vou enviar a minha aceitação para o proponente. Então, a partir do momento que eu envio a minha aceitação, já está valendo os efeitos jurídicos, o contrato ele já foi aperfeiçoado. Mas pode acontecer o quê? Pode acontecer falsas provas, pode o proponente nem chegar a receber a minha aceitação, tá? Então, ela é a mais aceita, mas tem vários pontozinhos que são complicados e que podem trazer realmente danos para quem está aceitando. No caso, eu que sou oblato, estou aceitando a proposta do
proponente, tá bom? E temos também a teoria da recepção. Ou seja, além de escrita e expedida, a resposta tem que ser sido entregue ao destinatário. Então aqui é diferente dessa teoria da informação. Por quê? Na teoria da informação, além do proponente receber a aceitação, a resposta, ele tem que abrir e ler todo o teor, ele tem que ter o conhecimento. Já que na recepção não. Ele recebendo a carta de aceitação, por exemplo, já está valendo os efeitos jurídicos daquele contrato. O contrato ele já está aperfeiçoado a partir do momento que ele recebe, tá bom? Por isso que é a teoria da recepção. Então, vistas essas teorias, tá? O Código Civil ele adotou o quê? Ele adotou a teoria tanto da expedição quanto da recepção, sendo a primeira uma regra, tá? A teoria da expedição, vou até colocar aqui em vermelho, e a segunda uma exceção. Então, a teoria da expedição, ela é a regra e a da recepção, ela é a exceção. A única dúvida que surge aqui é referente ao contrato eletrônico. Segundo o entendimento, que é celebrado entre ausentes, claro, como é o caso da contratação por e-mail, o que prevalece aqui é a doutrina nacional. Então é aplicada a teoria da recepção. Ou seja, quando a pessoa recebe, aqui vale a questão da teoria da recepção. Tem até uma decisão já, um enunciado, na verdade, do STJ, aprovado na terceira jornada de direito civil. Que diz o seguinte: a formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes por meio eletrônico completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente. E para finalizar essa questão da formação dos contratos, das fases dos contratos, tem a questão do artigo 435. Reputa-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Então o contrato ele vai ser celebrado aqui onde foi feito a proposta. E caso haja uma contraproposta, por exemplo, lá em São Paulo, o local do contrato deve ser a última que foi formulada, ou seja, São Paulo. Então, pessoal, caso você queira ter acesso a todo esse material sobre formação dos contratos e suas fases que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo, eu vou deixar aí na descrição o link, né, lá do nosso blog destrinchandodireito.com, onde tem esse artigo aqui sobre formação dos contratos, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo num próximo e valeu!